Olá, meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o processo do luto. O luto, ele é um processo que é difícil de ser vivido porque envolve muito sofrimento. Quando se perde alguém que você ama, alguém que é muito próximo, que é muito importante na sua vida, é muito difícil de olhar para a sua vida e entender que a pessoa não faz mais parte dela. Independente das crenças religiosas, né, que podem inclusive trazer um acalento a mais, um suporte emocional a mais, mas independente das crenças, quando alguém parte, a pessoa não está mais aqui com a gente fisicamente, ela não faz mais parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. E a base do luto está nisso, de aceitar que essa pessoa não mais está aqui, não mais faz parte do seu dia a dia. Então, para que se chegue nesse momento de aceitação, vive-se um processo. Essa aceitação ela precisa ser construída através de um processo que demanda tempo, que envolve muitos sentimentos muitas vezes conflitantes, muitas dores. E nós, como psicólogos, trabalhamos com o paciente, ajudando ele nesse processo de elaboração do luto. Então, por isso, nessa semana, eu postei no Instagram pedindo uma dica de tema, e esse foi o tema escolhido pela maioria das pessoas que respondeu a caixinha de perguntas quando eu pedi uma sugestão. É baseado também que nessa semana eu venho falando muito sobre o tema morte, perda, luto, já que tem um luto doloroso na minha família também, que aconteceu nos últimos dias. Então, poder falar sobre isso, eu acho que é muito válido, porque é uma dor que é real e é uma dor que é compartilhada, todos nós passamos por isso. E é algo que todos nós passamos em alguns momentos na vida, porque a morte faz parte, da vida. Então, quando a gente olha para a morte, a gente está olhando para a vida também, porque nos leva a refletir a maneira como a gente está vivendo, nos leva a entrar em contato com a finitude da vida. A gente não tem o tempo todo, a gente tem um tempo que a gente nunca sabe quanto é, a gente nunca sabe também quando a nossa morte e a morte das pessoas que nós amamos vai chegar. Então, faz parte da realidade da vida e é uma das questões que trazem muita angústia para o ser humano. Então Sartre colocava, que o ser humano é um ser de angústia e a gente sente muita angústia por não saber o que vem pela frente. A gente lida com o desconhecido o tempo todo e as nossas escolhas nos trazem sempre coisas novas e a gente nunca tem garantia do que são essas coisas novas. E que também a morte é uma realidade, ela existe e que a gente nunca sabe quando vai se deparar. E aí, para a gente poder falar sobre o luto, eu quero trazer a teoria da Kubler-Ross, que é uma autora que ali na década de 90 publicou um livro que fala sobre as etapas do luto, e essa teoria dela, ela é a base para o trabalho com o luto no mundo. Então, o que ela traz nessa teoria é conhecido mundialmente e nos dá um amparo, uma possibilidade de conhecer de uma maneira mais didática esse processo pelo qual a pessoa enlutada passa. Ela era uma médica psiquiatra que trabalhava com pacientes em estado terminal, então ela trabalhava nessa parte de paliativos. E ela foi observando tanto o processo dos pacientes que sabiam que a morte ia chegar, que a morte estava próxima, e aí ela desenvolveu essa teoria baseado no que ela foi percebendo de vivência desses pacientes em estado terminal. E depois foi se verificando que esse mesmo processo dos estágios que a pessoa em estado terminal passa é também o processo que se vivencia no luto. Ela fala de 5 etapas. Então, essas 5 etapas são tanto utilizadas para compreender quem está em processo de morte, em direção à morte, quanto também quem perdeu um ente querido. As 5 etapas a que ela se refere são negação, raiva ou revolta, negociação ou barganha, depressão ou tristeza e aceitação. Então essas 5 fases, elas não são necessariamente lineares, isso não acontece numa sequência exata, mas os sentimentos envolvidos dessas 5 etapas permeiam todo o processo de luto, com intensidades diferentes. Então a pessoa pode estar na primeira etapa e já sentir coisas da terceira etapa, ela pode estar na terceira e voltar para a segunda. Então tem um processo que não é linear,
mas que ele está presente, as características de cada um está presente na vivência do luto. Então a primeira, que é a negação, o nome já diz, é um momento em que a pessoa nega que aquilo aconteceu. Ela não consegue acreditar. Sabe quando a gente fala que é aquele momento que a ficha não caiu? É isso, é uma recusa, inclusive cognitiva, de aceitar a partida da pessoa. É totalmente natural, é feito, isso acontece também, inclusive para proteger um pouco a pessoa do impacto emocional, que seria muito forte, talvez a pessoa não conseguiria lidar. Então ela fica constantemente nessa sensação de que isso é mentira, isso não está acontecendo. Então ela fica nessa recusa, mas essa fase ela é um tempo limitado, ela é rápida, porque não tem como manter a recusa, a realidade chega e a realidade está aí para ser vivida, então não tem como a pessoa se manter negando a realidade da perda. Então é uma fase que é rápida, é transitória e ela acontece aí nesse início como realmente uma proteção emocional da pessoa. Sabe quando tem aqueles acidentes que o machucado é muito grande, o ferimento é muito grande e a pessoa ela fica entorpecida, ela não sente a dor? Todo mundo já escutou algum relato assim, da pessoa estar muito machucada e ela não sentir nada. Então ela tem um apagão da parte da sensibilidade, às vezes ela chega a ter um apagão e desmaiar mesmo, mas assim, mesmo que ela não desmaie, ela não sente aquela dor. Isso é como uma defesa, porque o organismo poderia não suportar a dor. No emocional a gente também vive esse processo, e a negação é como um processo ali de amenizar essa dor inicial. A segunda etapa é a raiva, né? É quando a pessoa vai percebendo, ela tem que aceitar, não tem jeito, não tem o que se faça para mudar essa realidade, e aí ela tem que lidar com essa realidade, e ela sente muita raiva dessa realidade que está sendo imposta a ela, sem que ela quisesse estar vivendo isso. Então, da raiva, da revolta de estar lidando com isso, de ter perdido essa pessoa, de ter que viver sem essa pessoa. Então, essa raiva pode tanto ser uma raiva com ela mesma e com a realidade, uma raiva mais difusa. Pode ser uma raiva que ela acaba direcionando, às vezes é uma raiva de Deus, questionamentos sobre crenças que ela tinha antes, crenças religiosas. Uma raiva que pode ser direcionada a pessoas também. Toda a raiva, a revolta que ela está sentindo pode ser direcionada para algumas pessoas, para ela mesma. Às vezes a raiva da própria pessoa que morreu, por ela ter partido, por ela ter feito o que fez, né, de acordo com a causa da morte. Pode ter esse direcionamento da raiva também para a pessoa que se foi. É importante que os familiares, que as pessoas que estão próximas tenham compreensão nesse momento e acolham, né? Permita que ela brigue com Deus, permita que ela brigue com a pessoa que morreu, permita que, se ela estiver direcionando a raiva dela para você, acolha a dor dela, né? Fala que você entende o tanto que está sendo difícil. Então acolha a pessoa, né? O que ela precisa nesse momento é dar vazão para essa raiva. E é importante que ela tenha suporte da rede de apoio para que ela dê vazão a essa raiva que ela está sentindo. A terceira fase é a fase da negociação, da barganha. Então é quando a pessoa passou ali pela fase da raiva, entendeu que não tem jeito, né? Ela começa a querer negociar. Então, nos pacientes em estado terminal, é muito comum que comece a fazer negociações com Deus, né? Deus, se me permitir viver um tempo mais, eu vou melhorar como pessoa, eu vou melhorar minha qualidade de vida, eu vou passar a ser saudável, eu vou cuidar melhor dos meus familiares. Então, ele começa a fazer negociações para ter a permissão para viver mais. Isso quem está nessa vivência em direção à própria morte. Quem está vivendo o luto também faz essas negociações. São negociações que é claro que não tem como, né? A outra pessoa já morreu, mas ela começa a fazer algum tipo de negociação, tentando achar uma maneira de lidar com essa realidade. A quarta fase é a tristeza, uma tristeza profunda, doída, uma tristeza na alma, né? Que pode se configurar como uma depressão ou não. Então não é porque a pessoa está nessa tristeza profunda que ela está deprimida. Então também precisa de um profissional ajudar a fazer essa avaliação se de fato ela adoeceu ou se é uma tristeza mesmo
natural para o que ela está vivendo, que é uma experiência extremamente sofrida. Então, nessa fase, a pessoa fica muito, muito triste, porque ela entendeu que não tem mais nada para ser feito. Ela já tentou com a raiva, né? Ela já tentou com a negação, ela já tentou com a negociação e não tem nada que possa ser feito. Então, é quando a pessoa desiste. Ela desiste de lutar contra esse sofrimento que ela está vivendo. E aí ela se entrega para a tristeza. E ela se permite viver essa tristeza profunda que está ali no coração dela. Mas não é uma entrega negativa, né? Quando está vivendo esse processo. É uma entrega necessária, sabe? É quando a pessoa finalmente se permite descansar, se permite parar de lutar, parar de se esforçar. Ela precisa desse momento, desses dias, desse tempo ali, para poder simplesmente ficar em contato com a tristeza dela, para que essa tristeza possa ter um fluxo nela e possa ir embora, para que finalmente ela possa chegar na fase de aceitação. A fase de aceitação é quando a pessoa finalmente consegue elaborar esse luto. Então ela consegue entender que isso aconteceu, parar de lutar contra, abrir mão da revolta, abrir mão da tentativa de negociar e que ela pode continuar com a vida. Então, quando chega na aceitação, a pessoa começa a entender que aquilo de fato aconteceu e que ela precisa seguir com a vida dela. A tristeza não deixa de existir, né? Quem perde alguém muito querido sempre vai ter essa tristeza, sempre vai ter os momentos em que a tristeza pega mais, mas a pessoa começa aos poucos a ir substituindo essa tristeza, que era uma dor profunda e constante, ela vai sendo substituída por uma saudade. Então essa saudade sempre vai existir, mas a pessoa começa a se permitir seguir com a vida dela. Então ela vai criando recursos, abrindo espaço para novas pessoas entrarem na vida dela, abrindo espaço para novos contextos, para coisas novas da vida, para que ela possa seguir com a vida dela. E aí ela consegue elaborar esse luto. Elaborar o luto não quer dizer deixar de ter saudade, deixar de ter importância essa pessoa que se foi. Elaborar o luto quer dizer que a pessoa volta a conseguir ver cores na vida, consegue dar os novos passos, consegue voltar a sua energia de viver e aí ela consegue seguir. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, tanto num nível pessoal quanto num nível profissional, e que possa te agregar para você poder ajudar outras pessoas, inclusive a si mesmo. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.